Olá pessoal, nesse vídeo é um react, é um vídeo do Fábio Sabino, onde ele discutiu a questão da mulher sírio-fenícia. Segundo ele assume a versão de Mateus, né, que é uma mulher cananeia, e portanto ele está dentro ainda, ela estaria ainda dentro da perspectiva de Jesus, que ele só veio para pregar entre os judeus. Então, Jesus não veio para os gentios, né? Fábio Sabino destaca isso várias vezes, que Jesus não veio para pregar entre os gentios, né? Bom, é claro que nos evangelhos fica bastante evidente que o objetivo inicial de Jesus são as 12 tribos perdidas de casa de Israel, né? Isso é um número simbólico, é uma figura simbólica, né? Que essas tribos aí até nem estavam devidamente configuradas naquela época, mas fica com um número simbólico de você resgatar o Israel original. E esse era o foco de Jesus, né? Por isso Jesus escolheu 12 apóstolos mais próximos, teoricamente um para cada tribo. Um simbolismo, né? Intimamente um simbolismo. Mas essa é a principal preocupação. Isso fica claro no episódio da mulher cananeia, ou sírio-fenício, se a gente for olhar a versão em Marcos, né? Porque ali ela está fora desse grupo. Ela está nitidamente fora desse grupo. E Jesus se opõe a curá-la, curar a filha dela, exatamente por causa disso. Porque ela está fora do grupo. E a insistência dela acaba curando. Então, ela quebra a regra, né? Mas afinal é uma pessoa só, né? Tem outro caso, tem outro exemplo. Bom, vamos ver aqui que o Rudolf Bultmann ele vai falar sobre essa situação, né? Aqui na página 99. Isso se revela inicialmente no fato de que a missão aos gentios não foi compreendida como tarefa por Jerusalém. O dito colocado na boca de Jesus, não tomeis o caminho para os gentios, nem pisei em cidade de samaritanos, e diante das ovelhas perdidas da casa de Israel, que está em Mateus 10, 5, mostra que na comunidade primitiva existiu pelo menos uma corrente que rejeitava de todo a missão gentílica, assim como também a palavra de Mateus 10, 23. Mateus 10, 23, que pressupõe somente uma pregação para os judeus. Talvez tenha havido diversas opiniões a esse respeito, talvez tenha ocorrido um desenvolvimento. Em todo caso, as histórias lendárias do centurião de Cafarnaum e da mulher Cirofenícia, Cirofenícia é esse episódio que nós estamos vendo, Marcos 7, 24. Então, tanto esse episódio quanto o episódio do o centurião romano também é um romano que vai lá pedir para Jesus para curar o escravo dele, que está adoentado na cama, à distância. Tá? Isso está em Mateus 8, 5. Esses dois episódios, o Rudolf Bultmann coloca como invenções do evangelista, não são históricas, no Rudolf Bultmann. Tá? Mas os dois, então, são variações do mesmo motivo. Ensinam, por um lado, que muito cedo também foram admitidos gentios na comunidade salvífica. Por outro lado, que isso aconteceu apenas excepcionalmente e de modo hesitante. A mesma situação se mostra na tradição do centurião Cornélio de Cesareia, aproveitada em Atos 10, versículo 1. Sobretudo, porém, a Epístola aos Gálatas, bem como a tradição sobre a qual se fundamenta Atos 15, mostram que dos gentios que queriam aderir às comunidades salvíficas escatológicas se exigia a submissão à lei, sobretudo a circuncisão, nesse primeiro momento. Né? Isso, porém, significa que a condição para participar da salvação é pertencer ao povo judeu, como grandeza empírica. Nesse ponto também surge o conflito, primeiro em Jerusalém, depois na comunidade entre os antigos seguidores de Jesus e os cristãos judeus helenistas, depois entre a comunidade primitiva e Paulo. Note que o centurião romano e a mulher sírio-fenícia, elas não cumpriram nenhum ritual judaico. Jesus atendeu o pedido, incluiu no plano de salvação, sem passar por uma adesão a ritual judaico. Tá? Agora, existe uma passagem que deixa isso mais claro, tá? Nós vemos assim, mas temos exceções, só essas duas exceções. É a mulher sírio-fenícia e é o centurião romano. Só tem esses dois exemplos que saíram fora da regra geral de só pregar
para os judeus, né? Só que existem indicações, né? Existem indicações. E essas indicações nós vamos ver nessa passagem, que é Mateus 21, 33, que é a parábola dos lavradores homicidas. Mateus 21, 33. Olha como é que é a parábola. Ouçam esta parábola. Havia um proprietário de terras que plantou uma vinha, colocou uma cerca ao redor dela, cavou um tanque para prensar uvas e construiu uma torre. Depois arrendou a vinha a alguns lavradores e foi fazer uma viagem. Aproximando-se a época da colheita, enviou seus servos aos lavradores para receber os frutos que lhe pertenciam. Entendeu, jogado? O cara alugou a vinha, depois ele mandou os servos dele para colher os frutos, né? Porque as pessoas usando aquela área dele depois teriam que naturalmente pagar um aluguel ali. Os lavradores agarraram os servos, espancaram a um, mataram a outro, apedrejaram o terceiro. Então enviou-lhes outros servos em maior número, e os lavradores os trataram da mesma forma. Por último, enviou-lhes seu filho, dizendo: a meu filho respeitarão. Então aqui está trazendo claramente uma analogia com Deus, que é o dono da vinha, e que está enviando os profetas. Vai mandando vários profetas. E os judeus vão matando os profetas, até que ele manda seu filho e os judeus matam o filho. Tá? Mas quando os lavradores viram o filho, disseram uns aos outros: este é o herdeiro. Venham, vamos matá-lo e tomar a sua herança. Assim eles o agarraram, lançaram para fora da vinha e o mataram. Portanto, quando vier o dono da vinha, o que fará aqueles lavradores? Responderam eles: matará de modo horrível esses perversos e arrendará a vinha a outros lavradores, que lhe deem a sua parte no tempo da colheita. Então, chama atenção aqui: o que ele vai fazer? Vai arrendar a vinha a outros lavradores. Até aqui não está muito claro, né? Outros lavradores podem ser judeus também, né? Outros lavradores judeus, né? Fazendo paralelo. Aí, prosseguindo, Jesus diz assim: vocês nunca leram isso na Escritura? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isso vem do Senhor e é algo maravilhoso para nós. Tá? Isso aí está em Salmo 118. E aí, velho, eu lhe digo que o reino de Deus será tirado de vocês. De vocês quem? Dos judeus. E será dado a um povo que dê os frutos do reino. Então, eu faço questão de ler isso aqui de novo, ó, Mateus 21, 43. O reino de Deus será tirado de vocês e será dado a um povo que dê os frutos do reino. Outro povo, que não judeu. Então, essa passagem, ela deixa claro, né, o que estava subentendido ali no Sírio-Fenício e no Centurião, que os gentios serão chamados a se incluir nesse grupo. Quem vai desenvolver isso vai ser o Paulo, mas isso já está sugerido nos evangelhos. Então, quando o Fábio Sabino diz que Jesus deu só para as 12 tribos, é uma meia-verdade. Ele já deu uma entrada para a entrada dos gentios. Isso já está no próprio evangelho. Isso fica claro nessa parábola dos lavradores homicidas, que, diga-se de passagem, se você ler essa passagem lá em Marcos, não tem esse verso de que será dado a um povo que dê os frutos do reino. Não tem. Isso só está em Mateus. Tá? Mateus inseriu isso. Tá? Então, essa é a interpretação aqui, já trazendo então do Rudolf Bultmann, tá? Dessa passagem então dos gentios e da pregação em Jesus. Muito obrigado, então.